Você já considerou que a ansiedade pode ser apenas um sinal, um sintoma de algo muito maior com o qual você nunca aprendeu a lidar? E se eu lhe dissesse que o que você sente, essa opressão no peito, a dificuldade em dormir, o temor pelo futuro, é criado em sua mente com sua permissão? Parece insano, eu sei, mas você está a ponto de descobrir que a ansiedade não é a inimiga. O verdadeiro adversário é a falta de conhecimento sobre o funcionamento de sua própria mente. E ninguém jamais o ensinou isso na escola, não é? Você sabe por que tantas pessoas sentem essa pressão no peito, essa sensação contínua de que algo está errado, mesmo quando tudo aparenta estar bem? Porque a maioria das pessoas vive na ignorância. Não uma ignorância ofensiva, mas a ignorância como ausência de compreensão, de percepção. Nunca lhe ensinaram como sua mente funciona. Você aprendeu a ler, escrever, calcular, mas nunca lhe ensinaram que você pode escolher o que pensar, que seus pensamentos constroem sua realidade, que a inquietude começa no fundo por não saber disso. É como dirigir um automóvel potente, porém com os olhos vendados. Você sente que está em movimento, mas não tem rumo, não tem controle. E o pior, a maioria nem percebe que está vendada. Acredita que a angústia é inerente, que o medo é justificável, que a insônia é normal. Mas não é. Nada disso é natural. Você não nasceu ansioso. Você aprendeu a sentir isso. Absorveu de um ambiente desorganizado, de convicções limitantes, de exemplos negativos. Quando você não compreende o que ocorre em sua própria mente, qualquer pensamento pode dominá-lo. Você já acordou de madrugada sentindo que algo estava errado, sem motivo aparente? Já sentiu receio de acessar o aplicativo do banco? Medo de conversar com alguém? Medo de falhar, sem ter fracassado ainda? Isso reflete a falta de conhecimento. É como deixar a porta de sua casa aberta em um bairro inseguro e esperar que nada aconteça. E o pior, você nem sabe que deixou a porta aberta. Eu estive lá. Vivi isso. Lembro-me de uma noite em particular, quando morava em um pequeno apartamento em Toronto. Eu tinha 30 e poucos anos, estava só, endividado, sem saber o que fazer da vida. O silêncio da madrugada era ensurdecedor. E de repente, senti um medo terrível. Não havia ameaça alguma, ninguém batendo, nenhum desastre acontecendo. Mas por dentro, sentia como se estivesse despencando. E naquele instante, pensei: será que vou viver assim pelo resto da minha vida? Esse momento me marcou, pois foi quando entendi que minha mente me controlava, e não o contrário. A ansiedade que você sente não começa do exterior. Ela começa quando você permite que a dúvida e a preocupação ocupem espaço dentro de você. E sabe o que é mais cruel? Isso acontece silenciosamente. Você nem percebe que está se afogando até estar totalmente submerso. E quando desperta, seu corpo já vibra negativamente. Você está preso a um padrão emocional que alimenta o próprio sofrimento. Mas há um detalhe que muda tudo. Sua mente consciente pode escolher. Sim, você tem a capacidade de escolher o que pensar. Pode parecer simples, mas é revolucionário. Você pode decidir não aceitar pensamentos negativos. Pode rejeitar ideias de fracasso, de medo, de insegurança. Mas para isso, precisa entender como fazer. Precisa parar de operar no automático. A mente consciente pensa, avalia, decide. A subconsciente sente, aceita e manifesta no corpo. E se você não assume o controle, a programação antiga a assume. E qual é a programação antiga da maioria? Medo, insegurança, limitação. Estudos recentes da American Psychological Association demonstram que mais de 70% das pessoas sentem ansiedade crônica ligada a fatores como dinheiro, trabalho e futuro incerto. Isso não é coincidência, é um padrão. E padrões podem ser modificados, mas somente se você compreender como se formam. Você se lembra da última vez que se sentiu verdadeiramente em paz, sem aquele pensamento fundo estragando o momento? Talvez nem se lembre. Isso é um sinal da desconexão entre você e sua mente. Mas a boa notícia é que essa reconexão pode ocorrer agora. Quando você estuda, quando compreende a dinâmica da mente, é como acender a luz em um cômodo escuro.
Você para de tropeçar. Vê o que o machuca e finalmente pode reorganizar tudo. Eu me dediquei a esse estudo por mais de 50 anos, não por curiosidade, mas por urgência. Eu precisava entender por que pessoas brilhantes se auto-sabotavam, por que indivíduos inteligentes entravam em crises, porque eu mesmo já tinha vivido isso. E a resposta foi clara: ignorância. Não sabiam quem eram, não sabiam o que podiam, não sabiam que tinham escolha. Agora, eu lhe pergunto: quantas vezes você sentiu que a vida estava fora de seu controle? Quantas vezes achou que era azar, destino, punição? Quantas vezes você disse: não sei por que estou assim? Pois eu lhe digo, está assim porque sua mente foi deixada à deriva, e a correnteza o levou para longe de si mesmo. Mas agora, você sabe que tem escolha, que pode decidir pensar diferente, que pode aprender, que pode estudar. E a partir de agora, você não é mais ignorante, se não quiser ser. Você quer sair desse ciclo? Comece já. Questione seus pensamentos. Questione suas reações. Questione esse medo que surge do nada. Porque ele não é do nada. Ele vem de uma construção que você pode desconstruir. A ansiedade não desaparece com distrações. Ela desaparece com compreensão, com conhecimento, com estudo. E quando você substitui ignorância por entendimento, medo por clareza e ansiedade por fé, você não apenas melhora a sua vida, você a transforma completamente. A ansiedade que tantas pessoas sentem hoje não é um evento isolado. Ela não surge magicamente, nem é um defeito em seu cérebro. Ela é o resultado final de uma sequência silenciosa que começa muito antes do corpo sentir os efeitos. Tudo começa com a ignorância. Você não sabe o que está acontecendo, então começa a se preocupar. A preocupação se torna medo. O medo, alimentado e não expresso, se transforma em ansiedade. A ansiedade, quando reprimida, se torna depressão. A depressão, mantida por tempo suficiente, se torna doença. E tudo isso, se nada for feito, termina em desintegração. Esse ciclo é como uma sequência de dominós que você mesmo colocou em pé sem perceber, e agora está vendo cair um a um, sem saber como pará-los. A maioria das pessoas que sofrem com ansiedade acredita que ela é o problema principal, mas não é. Ela é apenas o meio do caminho. Ela é uma expressão adiada do medo. E esse medo foi gerado por pensamentos escolhidos, mesmo que inconscientemente. Pensamentos alimentados repetidamente, sem questionamento. Pensamentos como: eu não vou conseguir, não tenho dinheiro suficiente, vai dar tudo errado. Essas frases repetidas são aceitas pela mente subconsciente. E o corpo, que é a expressão da mente, começa a manifestar isso na forma de tensão, insegurança, pânico e exaustão. Você já notou como o corpo reage a pensamentos negativos? Ombros caem, respiração fica ofegante, o estômago se revira. É seu corpo dizendo: eu não estou bem com o que você está pensando. E o que a maioria das pessoas faz? Ignora esses sinais. Elas não param para observar que cada reação física tem uma raiz emocional e, mais profundamente, uma raiz mental. A ansiedade, quando não expressa de forma saudável, é suprimida. E a supressão de energia negativa por longos períodos adoece. Não existe um antidepressivo no mundo que resolva um problema construído no pensamento sem que a origem seja compreendida. É como colocar um balde embaixo de um teto com goteira e esperar que pare de chover. Funciona por algum tempo, mas a estrutura continua se deteriorando. A mente funciona da mesma forma. Você pode esconder os sintomas, disfarçar os sinais, sorrir nas redes sociais, mas por dentro algo ainda está apodrecendo. Eu conheci um homem nos anos 90, um executivo importante, chefe de uma grande corporação em Nova York. Aos olhos de todos, ele era bem-sucedido. Terno caro, automóvel de luxo, uma agenda cheia. Mas todas as noites ele dormia com remédios, tomava calmantes, bebia vinho para relaxar. E no fundo, ele se odiava. Quando o conheci, ele mal conseguia falar de si mesmo sem chorar. Ele dizia: Bob, eu tenho tudo, mas me sinto um impostor.
Ele não sabia que estava vivendo o ciclo completo. Começou com preocupações sobre não ser bom o suficiente. Depois vieram os medos de falhar, a ansiedade que ele tentou esconder e, finalmente, a depressão que arruinava seu sono, sua energia, seu casamento. Tudo porque ele nunca aprendeu a pensar conscientemente. Nunca aprendeu que podia escolher pensamentos diferentes. E isso é tão comum. Você pode estar assistindo a este vídeo agora mesmo com uma dor no peito, uma angústia que você nem consegue explicar. Talvez esteja cansado, mesmo depois de dormir a noite inteira. Talvez esteja sorrindo para todos, mas por dentro sentindo que está implodindo. E sabe o que é mais triste? Você acha que isso é sua nova realidade? Mas não é. É o reflexo de pensamentos repetidos e não questionados, acumulados por muito tempo. Há pesquisas da Universidade de Harvard que mostram que mais de 80% dos pensamentos diários de uma pessoa são repetitivos. E entre esses, a maioria é negativa. Ou seja, se você não mudar intencionalmente o que está pensando, está vivendo todos os dias com a mesma carga emocional do dia anterior. E pior, reforçando-a. Isso significa que a ansiedade que você sente hoje é a soma de tudo que você alimentou ontem, anteontem, na semana passada, no mês passado. O corpo, quando alimentado com o tipo certo de energia, floresce. Você já viu alguém apaixonado? A pessoa parece até mais bonita, mais viva, mais leve. Isso não é coincidência. É a vibração do pensamento transformando o corpo. Agora, imagine o contrário. Uma pessoa alimentando a mente com preocupações, dívidas, medo de julgamento, raiva, arrependimento. É inevitável que o corpo entre em colapso. É uma matemática emocional exata. E a ansiedade é apenas a notificação de que algo precisa mudar. Ela não é a inimiga. É um aviso, um pedido de ajuda. Quando suprimimos essa energia por muito tempo, sem transformá-la, ela apodrece dentro de nós. E é aí que surge a depressão. E a depressão, por definição, é um corpo que perdeu a capacidade de vibrar em harmonia. É como se algo dentro se apagasse. Você não sente vontade, não sente prazer, só quer escapar de tudo. E muitos pensam que isso é sinal de fraqueza. Mas não é fraqueza, é acúmulo. É um corpo sobrecarregado de pensamentos não resolvidos. Mas existe uma saída. E ela não está em uma farmácia. Está na escolha consciente de estudar a si mesmo, de aprender a identificar os pensamentos logo no início do ciclo, de aprender a não aceitar qualquer ideia que surgir, de perceber quando o medo começa e interceptá-lo com conhecimento. Porque, como eu sempre digo, fé baseada em entendimento é o caminho da liberdade. Não basta apenas crer, é preciso compreender. Entender a mecânica do pensamento, o fluxo da mente, a vibração do corpo. E isso você não aprende distraído. Você aprende estudando. Você pode estar se perguntando agora, mas Bob, será que funciona para mim? Será que ainda há tempo? E minha resposta é simples. Se você consegue pensar, então sim. Há tempo. Você pode começar agora. A decisão mais transformadora de sua vida pode acontecer neste instante. O momento em que você escolhe não mais aceitar pensamentos que o levam para o fundo do poço. O momento em que você se compromete a entender, não a escapar. Porque escapar nunca funcionou. Escapar só adiou. E o que é adiado retorna ainda mais forte. Eu vi pessoas mudarem de vida quando entenderam isso. Eu mesmo mudei. Eu era alguém que se sentia perdido, que acreditava que a dor fazia parte da existência. E hoje eu sei que a dor só existe quando nos afastamos do nosso verdadeiro poder. O poder de pensar, de escolher, de mudar. Não ignore esse ciclo. Observe-o, estude-o, rompa-o. Porque quando você faz isso, você não apenas elimina a ansiedade, você se reconecta com sua verdadeira natureza. E ela é paz, ela é clareza, ela é poder. A verdade é que você tem um poder interior que a maioria das pessoas jamais aprende a usar. Um poder tão transformador que poderia agora mesmo mudar completamente o estado em que você se encontra. A ansiedade não pode continuar existindo onde há entendimento do funcionamento da mente. Tudo que existe em sua experiência
Absolutamente tudo começa com um pensamento. E o mais extraordinário é que você pode escolher o que pensar. Mas poucas pessoas realmente entendem o que isso significa. Pensamentos não são neutros. Eles carregam uma frequência, uma vibração. E essa vibração afeta diretamente o estado do seu corpo. A ansiedade é uma vibração negativa, desarmoniosa, que se instala quando você entrega sua atenção a pensamentos de dúvida, escassez e medo. Mas o poder que você tem, e que talvez nunca tenha usado conscientemente, é o poder de escolher outra frequência, de criar outra vibração. Você pode fazer isso agora mesmo. É como mudar a estação de rádio. A música pode estar ruim, mas você tem o controle. Você não é a estação. Você é quem gira o botão. Toda vez que você se prende a um pensamento negativo, você está direcionando a energia da vida, que flui para e através de você o tempo todo, para construir algo que você não quer. E isso é uma tragédia, porque essa mesma energia poderia estar sendo usada para criar uma ideia positiva, uma imagem de futuro, um cenário onde você se sente em paz, em expansão, em movimento. Mas como ninguém nos ensina isso, seguimos repetindo o mesmo padrão. Reclamamos da vida enquanto usamos a energia dela para alimentar nossos próprios fantasmas. Você já pensou no que acontece quando você dá um comando para seu corpo? Quando você imagina, por exemplo, que algo terrível vai acontecer, seu corpo acredita. Ele se prepara para o perigo, aumenta os batimentos, contrai os músculos, libera hormônios do estresse. Mas nada aconteceu. Só um pensamento, só uma imagem mental. E mesmo assim, o corpo reagiu como se fosse verdade. Agora imagine repetir isso por dias, semanas, meses. Não é de surpreender que o corpo comece a entrar em colapso. O ponto que você precisa compreender com clareza é que essa reação não é automática. Ela é construída. Ela é resultado de uma escolha, mesmo que inconsciente. E se é uma escolha, pode ser modificada. Quando o fluxo de energia entra em sua mente consciente, você tem duas opções. Pode usá-la para imaginar o pior ou o melhor. Pode construir medo ou construir fé. Pode pensar no que lhe falta ou no que o fortalece. Pode lembrar da dor ou projetar um sonho. A escolha é sua. Sempre foi. Mas por que parece tão difícil? Porque você foi condicionado. Desde a infância, desde as primeiras experiências negativas, sua mente foi programada para reagir com medo, com dúvida, com preocupação. Isso se tornou um paradigma, um padrão fixo de pensamento. E paradigmas só mudam com repetição consciente. Você precisa treinar sua mente como alguém treina um músculo. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Até que pensar positivamente se torne natural. Até que você olhe para um problema e pense: o que isso está tentando me ensinar? Em vez de, por que isso está acontecendo comigo? Eu conheci uma mulher chamada Sarah, durante um de nossos eventos em Los Angeles. Ela era enfermeira, mãe de 3 filhos, vivia estressada, ansiosa, com crises de pânico constantes. Quando conversamos, ficou claro que a raiz do problema dela não era o trabalho, nem a maternidade, nem a falta de tempo. Era o padrão mental que dizia que ela nunca era suficiente, que ela sempre estava falhando em algo. Eu mostrei a ela exatamente isso, como a energia dela estava sendo usada para alimentar pensamentos de culpa e autocrítica. E disse a ela: você pode usar essa mesma energia para construir uma nova imagem de si mesma. Ela começou a visualizar todos os dias uma versão de si calma, amorosa, equilibrada. Em 2 meses, as crises desapareceram. Não por mágica, mas porque ela mudou a vibração com que seu corpo vivia. E é exatamente isso que você pode fazer agora. Não importa há quanto tempo você vive nessa frequência. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. A mudança acontece no instante em que você escolhe conscientemente um novo pensamento. E não basta pensar diferente por 1 segundo e esperar um milagre. Você precisa persistir. Pensamento após pensamento. Dia após dia. Até que seu corpo comece a responder à nova frequência.
até que a ansiedade dê lugar à leveza, até que você olhe para trás e diga: eu não vivo mais daquele jeito. Existe um estudo realizado na Universidade de Wisconsin que analisou a atividade cerebral de monges em estado de meditação profunda. O que eles descobriram foi surpreendente. Os cérebros deles estavam dominados por ondas gama, as ondas mais associadas a estados de concentração, felicidade e expansão. E sabe o que eles fizeram para alcançar isso? Treinaram a mente. Repetiram práticas mentais por anos. E você não precisa ser monge para aplicar isso. Basta decidir que sua mente merece o mesmo cuidado que você dá ao corpo. Afinal, é nela que tudo começa. Você não está condenado a viver na ansiedade. Isso é uma mentira que a cultura, a mídia e talvez até sua história pessoal contaram para você. Mas a verdade é que você é a única autoridade sobre o que pensa. E aquilo que você pensa determina como você se sente. E aquilo que você sente determina como você age. E como você age determina a sua vida. Isso significa que, no fundo, o controle sempre foi seu. E se você assumir esse controle hoje, os resultados que pode criar são ilimitados. Você pode escolher agora mesmo pensar em algo que o expanda. Pode imaginar um futuro onde você vive com paz. Pode se ver confiante, tranquilo, capaz. E quanto mais você repetir isso, mais seu corpo vai acreditar. Mais sua vibração vai se alinhar com aquilo que você quer viver. E quando você vibra na frequência do que deseja, não há espaço para ansiedade. Só há espaço para criação, para movimento, para realização. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive como se fosse vítima do próprio pensamento? Elas não escolhem o que pensar, elas apenas reagem. Reagem ao medo, às notícias, ao saldo bancário, ao que disseram a elas quando eram crianças. E essa reação constante, sem consciência, se transforma em um ciclo de autossabotagem. Elas dizem: eu me sinto ansioso porque não tenho dinheiro. Mas o que não percebem é que o dinheiro, por si só, não causa ansiedade. O que causa ansiedade é o pensamento sobre o que significa não ter dinheiro. E isso é o que mais aprisiona as pessoas. A interpretação errada da realidade. Muita gente acha que só vai conseguir sair da ansiedade quando tiver estabilidade financeira, ou quando o relacionamento melhorar, ou quando o mundo lá fora mudar. Mas isso é uma ilusão. A mudança verdadeira não vem de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Eu vi pessoas com milhões de dólares na conta entrando em colapso emocional. E vi pessoas com contas atrasadas vivendo com serenidade, porque aprenderam a dominar o significado daquelas circunstâncias. Elas não deixaram as condições externas definirem o estado interno. E isso muda tudo. Pense por um momento. Quantas vezes você se sentiu bloqueado, com medo de agir, com medo de tentar algo novo, só por imaginar que poderia falhar? Quantas oportunidades você deixou passar porque o medo falou mais alto que sua vontade? A maioria das pessoas vive presa a paradigmas herdados. Dinheiro é difícil, a vida é dura, eu não mereço, isso não é para mim. Estas afirmações não são meras ideias, são programas subconscientes que atuam em segredo. O pior, foram instalados quando você era muito jovem para questioná-los. Talvez ouviu seus pais discutindo sobre dinheiro, perdendo empregos, lamentando a vida. Você absorveu isso como uma verdade inquestionável. Mas saiba isto, não é sua verdade, é programação. E tudo que é programado pode ser reprogramado. A chave é compreender o processo. Quando você se encontra repetindo preocupações, alimenta uma vibração. Essa vibração constante se torna sua assinatura energética, e o universo, naturalmente, reflete essa frequência, não como punição, mas como resposta a um sinal emitido. Sinais são inequívocos. Você atrai sua essência, não seus desejos. Para mudar o que atrai, deve mudar sua vibração. Para mudar a vibração, deve mudar seus pensamentos. Tudo começa na mente. Absolutamente tudo, incluindo a estabilidade financeira ou a paz que busca. Não é positividade superficial. É harmonizar sua mente
com a frequência que o aproxima do seu objetivo. Lembro-me de Denise. Ela me escreveu após uma palestra sobre paradigmas. Eu nunca percebi a culpa que sentia ao desejar mais dinheiro. Cresci acreditando que riqueza era ganância. Eu queria mais, mas me sentia má por isso. Compreende-se sua angústia. Conflito entre desejo e crença. Uma mente conflitante não encontra paz. Seu alívio veio ao questionar essa crença, redefinindo o significado do dinheiro, enxergando-o como expansão, contribuição, crescimento. Ao mudar seus pensamentos sobre dinheiro, mudou seus sentimentos, e isso mudou o que atraía. Quantas vezes duvidou de sua capacidade? Teve medo de tentar, receoso do julgamento alheio? Paralisou diante de oportunidades por se sentir indigno? Esses medos são comuns, mas têm uma origem: a falta de autoconhecimento. Você é a mais elevada expressão da criação, capaz de criar, imaginar, transformar. Nada o impede de viver plenamente, exceto as ideias que aceita como verdadeiras. Você não precisa aceitar o medo como parte de sua identidade. Ele não o define, apenas revela uma programação externa. Ao estudar a si mesmo, observando e identificando pensamentos inconscientes, algo mágico acontece. Você escolhe. Ao escolher, assume o controle. Ao controlar, a ansiedade perde seu poder. Permita-me propor um desafio. Nos próximos 10 dias, quando um pensamento de medo surgir, sobre dinheiro, saúde, relacionamentos ou futuro, pergunte: essa ideia é minha verdade ou uma programação antiga? Substitua-o por outro, algo simples: eu consigo mudar isso. Ou, essa situação tem solução. Faça-o com intenção, repetidamente, e observe a mudança em sua energia, porque quando a energia muda, a vida muda. Você não está preso, precisa aprender a usar seu poder. Ao fazê-lo, superará a ansiedade e inspirará outros. Talvez sem perceber, você seja o exemplo que alguém precisa para mudar. Isso é liberdade, transformação, consciência. Você escolhe seus pensamentos. Ao escolher conscientemente, muda seus sentimentos. Ao mudar seus sentimentos, muda seus resultados. A ansiedade, por mais real que pareça, é um reflexo de ideias que podem ser substituídas a qualquer momento. Se sentiu algo se movimentando, então está pronto para evoluir. O próximo vídeo expandirá seu entendimento, ajudando-o a ser um pouco melhor a cada dia. Esse pequeno progresso diário transforma vidas. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.